Por fim, galera, dentro do nosso tema cetoacidose diabética, vamos ao tratamento. A gente já entendeu a fisiopatologia, a gente viu como é que a gente diagnostica, como é que a gente levanta a bola para essa possibilidade, quais exames que a gente pede, e agora a gente vai falar do tratamento no paciente que eu já diagnostiquei. Então, eu diagnostiquei a cetoacidose, eu deitei esse paciente na maca, eu internei ele, eu levei ele para a sala de emergência. O que eu faço agora? A gente vai ter que fazer duas coisas ao mesmo tempo, tá bom? Primeira coisa, teve alguma coisa que causou a cetoacidose diabética, tá? Não adianta eu fazer tudo para tratar a cetoacidose do paciente se eu não descobrir a causa, tá? Porque se eu fizer todo o fluxograma bonitinho de tratamento e eu não tratar a causa, ele vai ficar recidivando, vai ficar entrando e saindo da cetoacidose e eu não vou resolver o problema. Então a gente tem dois pilares. Primeiro, identificar a causa da descompensação e segundo, o protocolo de manejo específico da cetoacidose, que eu tenho certeza que vocês já viram por aí. Então, lembra que a gente tinha comentado lá atrás que a cetoacidose é causada seja por um déficit absoluto de insulina ou por um aumento de contrarreguladores? Então, o que pode causar a cetoacidose? Primeiro, pode ser uma prima descompensação. O coitado do paciente não sabia que tinha cetoacidose, ele não fez nada de errado, ele não teve nada, ele só teve a primeira descompensação do diabetes. E aí eu vou chegar ao diagnóstico em função de uma cetoacidose diabética, tá? Segundo, má adesão. Má adesão é importantíssimo, seja má adesão dietética, seja má adesão à insulina. Uma coisa super comum o paciente é diabético, é insulina dependente, e aí ele tem qualquer intercorrência infecciosa, alguma doença, está enjoado, não conseguiu comer, aí ele fala, eu parei a insulina porque eu não estou conseguindo comer. E aí, cetoacidose diabética. Ou então, ele está tomando de forma inadequada a insulina. Mesmo que você esteja no contexto de emergência, vale a pena você checar a técnica de aplicação da insulina, que às vezes está aplicando errado. Então, uma adesão é muito importante. E outras coisas, lembra que lá naquela balança, de um lado estava déficit de insulina, beleza? Mas do outro estava aumento de contrarreguladores. Então, infecção, síndrome coronariana aguda, AVC, são todas coisas que podem também mexer naquela balança e desencadear uma cetoacidose. E tudo isso eu tenho que correr atrás do paciente que chega em cetoacidose. Se eu não tratar a causa, ele vai ficar recidivando a cetoacidose diabética. Combinado? Vamos lá. Então, o nosso objetivo agora, já corri atrás da causa e de forma paralela, enquanto eu fui procurando a causa, eu estou vindo aqui tratando a cetoacidose. O que eu quero organizar na cabeça de vocês? Uma forma de você seguir o passo a passo sem ficar tendo que decorar muita coisa. Então, a gente vai avaliar esse paciente, a gente vai ficar reavaliando ele pelo menos de hora em hora, tá? E o que eu preciso de hora em hora para avaliar esse paciente? O destro, ou glicemia capilar, ou HGT, é o mesmo nome. De quanto tempo eu vou ficar fazendo o destro? De hora em hora. Então, eu vou ter o destro aqui, 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 de hora em hora eu vou ficar fazendo destro. Só isso? Não. Eu vou ter que pedir outros exames de forma seriada também nesse paciente. Por exemplo, eu vou ter que ter avaliação de função renal e eu vou ter que ter dosagem de eletrólitos. Os eletrólitos são o principal para guiar o meu tratamento. Quais que eu vou precisar? Sódio, potássio e cloro. A gente vai entender daqui a pouco para que serve cada um deles. De quanto em quanto tempo eu tenho que pedir isso? De 2 em 2 a 4 em 4 horas. Então, se eu fosse botar aqui a nossa linha do tempo, de que eu vou ter que ficar pedindo para esse paciente, seria destro de hora em hora e eletrólitos de 2 em 2 horas. Vamos lá? Então, beleza. Ele está lá, deitado. Eu vou fazer uma tabela. Literalmente, a gente faz isso. Eu faço uma tabela, colo na cabeceira dele, porque ali, de hora em hora, eu vou botando os valores. Se eu ficar deixando esses exames no sistema e eu tiver que ficar checando cada um, eu vou ficar doido. Então, põe uma tabela na cabeceira do paciente e coloca ali. Horário 1, 1 da tarde, destro tanto, sódio tanto, potássio tanto, cloro tanto. 2 da tarde, destro tanto. 3 da tarde, destro tanto, sódio tanto, potássio tanto, cloro tanto. Beleza? Isso vai facilitar muito a vida de vocês na prática. Então, eu quero que vocês imaginem aqui nosso paciente, cetoacidose diabética, o paciente está super desidratado, está seco. Imagine essa segunda figura. Esse paciente vai ter um acesso venoso em cada braço. Esse acesso daqui eu vou chamar de acesso venoso 1 e ele vai estar ligado a uma bomba de infusão.
Esse outro acesso venoso aqui, eu vou chamar de 2, e ele vai ter uma outra bomba de infusão ligada nele. Para que serve cada bomba dessas? Essa daqui vai ser a bomba da hidratação, essa daqui vai ser a bomba da insulina, e esse paciente só vai precisar desses 2 acessos venosos. Eu vou explicar para vocês por que eu gosto de fazer desse jeito. Então vamos lá. Lembra que a gente vai reavaliar esse paciente de hora em hora? Com destro e com aqueles eletrólitos? A cada momento que eu parar para reavaliar esse paciente, a cada hora, eu vou tomar 4 decisões ao mesmo tempo. Essas decisões se chamam hidratação, potássio, insulina e bicarbonato. Cada momento que eu parar para reavaliar esse paciente, eu vou tomar essas 4 decisões ao mesmo tempo. Vamos lá. Decisão 1, hidratação. No momento inicial, acabei de pensar em cetoacidose, às vezes nem acabaram de sair os exames, né? Eu não vou ficar parado. Enquanto ainda não saiu o resultado dos exames que eu pedi, eu já vou começando a etapa 1 da hidratação. E como é que eu faço isso? Expansão rápida. Esse paciente não está seco, desidratado? Então não tenho o que pensar. Esse paciente vai receber a etapa inicial da hidratação, que a gente chama que é uma expansão rápida, com soro fisiológico mesmo, 0,9%, 1 a 2 litros. E nesse meio tempo, o que eu vou ficar fazendo? Ele vai ficar lá hidratando enquanto saem os exames. Quando saírem os exames, eu vou poder tomar as decisões seguintes, que são as seguintes. Acabou a etapa rápida. Antes de decidir qual vai ser o soro que eu vou botar naquele braço, naquela bomba de infusão, eu tenho que parar e ver quanto é que está o sódio dele. É o sódio normal? Não. Tem que ser o sódio corrigido nesse caso, porque vocês lembram que hiperglicemia altera o sódio, então eu tenho que usar o sódio corrigido. Como é que eu faço isso? Tem várias fórmulas, às vezes vocês vão ver aqui o pessoal usando a cada 100 de glicemia que aumentar acima de 100, acrescenta 1,6 do sódio. O UpToDate usa agora 2, é muito mais prático, tá? A cada 100 de glicose acima de 100, eu vou acrescentar 2 naquele sódio medido, e aí eu vou ter o sódio corrigido. E como é que é a decisão sobre qual tipo de soro eu vou instalar naquela bomba de infusão, que vai estar aqui no meu braço? Essa é a bomba da hidratação venosa, lembrem? Que soro que eu vou botar aqui depois que correr aquela etapa rápida? Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar o sódio corrigido. Se o sódio corrigido tiver de 135 para frente, eu vou usar soro ao meio, soro fisiológico 0,45%. Só se o sódio estiver realmente baixo, abaixo de 135, que eu vou usar soro fisiológico. Qual é a lógica disso? Vocês lembram como é que está a urina desse paciente? Ele está poliúrico, certo? E a urina dele está hipotônica, ele está perdendo mais água do que sódio. Então, quando esse paciente sair da cetoacidose e se reequilibrar, o sódio sérico dele vai estourar. E esse é o motivo pelo qual paciente mesmo com sódio normal, ou seja, corrigido entre 135 e 145, eu vou usar soro ao meio, tá? Porque quando esse paciente sair da cetoacidose, a tendência do sódio vai se aumentar. Então, entre 135 para frente, soro ao meio. E abaixo de 135, soro fisiológico. E qual vai ser a taxa de infusão? Eu vou instalar lá o soro na bomba e o soro vai ficar numa taxa de infusão de 250 a 500 ml/hora. Vocês vão ver lá na frente qual o sentido disso, tá? E ele vai ficar quanto tempo nisso? Até sair da cetoacidose. Ele vai ficar com esse soro, você vai ir trocando conforme for acabando, vai ficar nessa infusão, combinado? Ele vai ficar com esse soro para sempre? Não. Conforme você for tratando a cetoacidose, você vai estar fazendo outras coisas concomitantes à hidratação, alguma hora a DASH vai cair abaixo de 200. E o nosso alvo de DASH desse paciente não é normalizar. A gente quer que o DASH dele fique entre 150 a 200. Então, no momento que o destro cair abaixo de 200, independente do soro que tiver instalado, eu vou fazer uma nova solução de soro metade glicosado, 5%, metade fisiológico. Aí, o que eu vou obter? Eu vou obter o mesmo soro ao meio, 0,45%, mas com um soro glicosado junto. Por quê? Eu não quero que esse cara normalize a glicemia. Eu não quero que ele chegue perto de fazer uma hipoglicemia. Então, destro caiu abaixo de 200, independente de qual solução tivesse aqui, para tudo, eu vou trocar por um soro ao meio. Meio glicosado, 5%, meio fisiológico. Essa solução vai ter 0,45% de fisiológico e 5% de glicosado. Não quero que ele faça hipoglicemia, tá? E a taxa de infusão? Igual, 250 a 500 ml/hora até sair da cetoacidose. Então, decisão hidratação,
vai acontecer ao mesmo tempo que eu vou tomar as outras 3 decisões: potássio, insulina e bicarbonato. Em relação ao potássio, como é que funciona? A partir do momento que eu começar a insulina vai promover um shift de potássio para o intracelular. Então, a princípio, eu não posso começar a insulina se o cara tem potássio baixo, senão ele vai fazer alguma arritmia, tá? Então, se o cara tem potássio abaixo de 3,3, não começa a insulina, repõe potássio. Eu vou falar como a gente vai repor. Se o cara tem um potássio entre 3,3 e 5,2, eu posso começar ao mesmo tempo a insulina, mas eu não posso deixar de repor potássio, porque esse potássio, apesar de estar normal, ele vai cair. E se o paciente tem um potássio acima de 5,2, não tem necessidade de repor potássio, eu faço só a insulina vai fazer ele descer lá para perto da faixa do normal. Vocês vão ver em alguns lugares referências um pouquinho diferentes do valor de normalidade do potássio aqui. Tá? Entre 3,5 e 5,5, isso vai variar. Isso daqui é o que a ADA usa, mas não se assustem se vocês verem referências um pouquinho diferentes para o valor aqui do meio do potássio. Tá? Eu vou repor potássio como? Eu quero mostrar o que a gente realmente faz na vida real para ficar prático. Esse paciente tem 2 acessos, não era? Acesso à insulina, acesso à hidratação venosa. E onde é que eu vou pôr o potássio para repor? Isso aqui é muito fácil, segue comigo essa conta. Se o paciente estiver abaixo de 3,3 de potássio, eu vou pegar essa ampola 19,1% e vou botar 2 ampolas aqui junto com a hidratação, dentro do soro, combinado? Se o paciente estiver entre 3,3 e 5,2, eu vou pegar uma ampola e botar nesse mesmo soro de hidratação. Faça essa conta comigo. Eu tenho soro de hidratação com 1 litro aqui, tá bom? Cada frasquinho desse daqui, de KCl 19%, tem 25 mEq de potássio. Então, se eu botar 2 frascos nesse soro aqui de 1 litrão, eu vou ter 50 mEq de potássio e 1 litro de soro, justamente a concentração máxima. Por que eu não quero que a concentração passe disso? O potássio em concentrações altas vai gerar flebite, tá? Beleza, e aqui tem 50 mEq, certo? Qual vai ser a minha taxa de infusão máxima que estava lá na bomba, se vocês quiserem voltar aqui comigo? 250, 500, né? Vamos considerar que a gente está botando a taxa de infusão máxima, tá? 500 ml hora. A quanto vai entrar o potássio? 50 mEq por litro, no máximo 500 ml hora. O máximo que vai estar entrando aqui é 25 mEq por hora, que é justamente a velocidade máxima de infusão de potássio para evitar arritmia. Tá? Potássio concentração alta, flebite, potássio velocidade alta de infusão, arritmia. Então, mesmo aqui nessa situação, que eu vou botar 2 ampolas no soro de 1000, mesmo na infusão máxima de 500 ml hora, eu vou estar respeitando os limites de segurança, viu? Nessa situação daqui mesmo, se eu botar 250 ao invés de 500 ml hora, essa bomba aqui de infusão, melhor ainda. Nessa situação aqui, uma ampolinha só, melhor ainda, tá bom? Em alguns lugares, vocês vão usar a ampola de 10% ao invés da ampola de 19%. A ampola de 10% tem 13 mEq, é basicamente dobrar isso daqui, tudo bem? Só que aí usem taxas de infusão menores para você não ultrapassar os limites de segurança, tá bom? E naquela situação, potássio acima de 5,2, liga a insulina, não precisa repor potássio, tá? Mais uma vez, aqui explicando aquilo, essas ampolas de KCl vão entrar dentro do frasco de hidratação, porque aí é menos uma bomba para você se preocupar. A cetacidose tem tanta coisa que você tem que ver ao mesmo tempo. Se você pegar esse potássio e botar no soro de hidratação, é uma coisa que você tira da cabeça, tá? Você só vai ficar revendo o potássio de 2 em 2 horas junto com os outros eletrólitos. Então, decidimos a hidratação, decidimos potássio, vamos para insulina. Primeiro, como é que vocês vão montar a solução de insulina? Eu posso montar, a verdade, do jeito que eu quiser, tá? Mas se eu quiser facilitar a minha vida, eu não vou me dar um tiro no pé, eu vou fazer uma coisa que seja mais fácil de eu fazer conta. Então, eu vou pegar 100 ml de soro fisiológico, botar 100 unidades de insulina, isso vai me dar uma solução de 1 unidade por ml. Muito mais fácil de ficar fazendo conta com uma solução que é 1 unidade por ml do que ficar botando um número quebrado. Então, tem aquele meu acesso venoso, montei minha solução, instalei aqui na bomba. Como é que eu vou começar? Que taxa de infusão que eu vou botar? Né? Você tem mais de uma forma de fazer isso. Eu gosto dessa porque é prático. Né?
eu vou fazer um bolus de 0,1 unidades por ml e depois eu vou deixar uma infusão de 0,1 unidades quilo-hora. Imagine que eu tenho um paciente de 70 quilos. Quanto vai ser de bolus? 7 ml. Quanto é que eu vou ligar a bomba? 7 ml hora. Eu não fico quebrando a cabeça fazendo conta, entendeu? Fica fácil. E, mais uma vez, tudo na cetoacidose são metas. E qual é a minha meta aqui? Eu não vou ficar vendo destro de hora em hora. Quanto que eu quero que caia de hora em hora? Eu quero que caia entre 50 e 70. Eu não quero que caia mais rápido do que 70 miligramas por decilitro, porque esse cara tem risco de fazer edema cerebral se cair muito rápido a glicemia. Ao mesmo tempo, eu não quero que caia muito devagar, porque senão ele vai ficar 200 anos aqui na sala de emergência, tratando da cetoacidose. Então, eu quero que caia entre 50 e 70. Ah, está caindo muito rápido, né? Diminui a bomba pela metade. Está caindo muito devagar, dobra a bomba. Na vida real, a gente não faz isso de dobrar ou botar pela metade, a gente vai tateando. Mas se vocês quiserem ter uma resposta formal, está caindo devagar, dobra a velocidade de infusão. Está caindo muito rápido, põe pela metade. Mais uma vez, como eu tinha falado, lembra lá na hidratação? Ah, o que eu vou fazer quando a glicose cair abaixo de 200? Porque eu quero evitar hipoglicemia e o meu alvo de destro é entre 150 e 200. O que eu vou fazer nessa situação? Em relação lá à hidratação, eu vou parar o que estiver correndo e vou fazer um soro ao meio. Metade soro glicosado 5%, metade soro fisiológico, aquele soro 0,45% com 5% de glicose. Aqui eu vou fazer outra coisa. Quando eu atingir esse alvo de destro, entre 150 e 200, eu vou pegar a minha bomba aqui e vou diminuir pela metade a infusão. Por quê? Se eu ficar caindo 50 a 70 miligramas decilitro durante 1 milhão de horas, daqui a pouco ele está com destro negativo. Eu não quero isso, eu quero entre 150 e 200. Então, está caindo a glicemia. Passou de 200, eu deixo a minha bomba pela metade para ver se a glicemia, em vez de ficar caindo, fica mais ou menos aqui no alvo que eu quero, entre 150 e 200. Quarta decisão, bicarbonato. Como é que funciona o bicarbonato? O bicarbonato é quando você está desesperado, tá? Quando o cara está lá na corda bamba, quase parando por uma acidose, aí a gente faz o bicarbonato. O bicarbonato não é para todo mundo, o bicarbonato é para o desespero, tá? Então o cara tem um pH de 6,9 para cima, o próprio tratamento que você vai instituir vai tender a jogar esse pH em direção ao pH normal. Então, assim, a gente só vai fazer bicarbonato em situação de desespero. O cara que chega com pH abaixo de 6,9, tá? Realmente abaixo. Ou então o paciente que chega parado e você acha que uma possibilidade é ele ter parado por acidose, no contexto de cetoacidose diabética. São nessas situações de desespero que você vai fazer bicarbonato. Se não, o que vai resolver a acidose é o tratamento da cetoacidose, com tudo aquilo que a gente falou, hidratação, potássio, insulina. Bicarbonato é uma medida de desespero. Como é que eu faço? Nessa situação, você pega o bicarbonato de sódio 8,4%, tem 1 mEq por ml, você faz 100 mEq ou 100 ml, dá no mesmo, tem 1 mEq por ml. Combinado? Então, revendo, eu tenho meu paciente, ele está com 2 bombas de infusão, bomba da hidratação, bomba da insulina. De hora em hora eu vou ficar fazendo destro, 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 destro. De 2 em 2 horas eu vou fazendo eletrólitos, tá? Vocês entenderam por que eu preciso checar o sódio para decidir que soro de hidratação eu vou botar. Vocês entenderam por que eu vou ver o potássio, porque eu preciso saber se eu vou poder ligar a insulina, se não vou poder, se eu vou ter que repor potássio, se eu não vou precisar repor. E a gente vai entender para que servia aquele cloro lá. Conforme o paciente vai passando o tempo, né, e você está revendo os eletrólitos, está revendo o destro, em algum momento ele vai sair da cetoacidose. E clinicamente, à medida que você vai resolvendo a cetoacidose diabética, esse paciente vai melhorando os sintomas. A dor abdominal é extremamente associada à acidose, é proporcional. E conforme ele vai resolvendo a acidose por cetoânions, ele vai melhorando a náusea, vai sumindo a dor abdominal. Aquele paciente que estava em mau estado geral, ruim, vai começar a acordar, tá? Ele vai começar a ter fome, né? Coisa que ele não tinha antes, né? E em algum momento ele vai atingir os critérios de resolução, né? Eu estava fazendo aquela desta, aqueles eletrólitos de tempos em tempos, justamente porque em algum momento ele vai atingir isso daqui. Então, o que ele tem que ter para falar que ele resolveu a cetoacidose? Primeiro, destro abaixo de 200.
Se o destro estiver acima de 200, você nem olha o resto, tudo bem? Então, primeira coisa, destro abaixo de 200, aí eu vou olhar o resto. O que é o resto? Quem já atingiu o destro alvo, tem que ter pelo menos 2 de 3 critérios, e se ele tiver, ele saiu da cetoacidose. Primeiro critério, pH acima de 7,3. Vocês lembram o que me fez falar que ele tinha cetoacidose diabética para começo de conversa? Aqui é justamente o contrário, que vai me dizer que ele saiu da cetoacidose. Então, pH abaixo de 7,3 não era um critério de cetoacidose? Se o pH estiver acima de 7,3, é um critério de resolução. Se o BIC estiver acima de 18, é um critério de resolução. E por que não tem cetoânion aqui? Né? A gente não tem como usar isso, porque muito tempo depois de resolver a cetoacidose, ele vai continuar com cetonúria, eliminando por mais tempo, mesmo que já tenha saído. Não posso usar isso de critério. E o que seria um substituto da cetonemia no sangue? Eu não tenho cetonemia para ficar dosando para todo mundo, e nem para ficar dosando de 2 em 2 horas. Então, o que eu posso usar como substituição à cetonemia? Vocês lembram que a acidose metabólica por NGAP elevado, quem fazia aumentar o NGAP não eram os cetoânions? Então, posso ver se o NGAP normalizou, porque se estiver normalizado, a cetonemia deve ter normalizado também, deve ter resolvido. Então, destro abaixo de 200 com mais 2 desses critérios, pH acima de 7,3, BIC acima de 18 e anion gap normal, se tiver 2 desses 3, ele saiu da cetoacidose. Ótimo, né? E agora, como é que eu faço para transicionar o paciente que estava internado para cetoacidose e como é que para ele chegar em casa? Tem um meio de campo que eu tenho que fazer aqui. Ele estava internado na sala de emergência, eu quero que semana que vem ele esteja em casa. Como é que eu faço para fazer ele partir daqui para cá? Como é que eu faço essa transição, né? A primeira coisa, a partir do momento que ele atingiu o critério de resolução da cetoacidose, é ver se ele está tolerando dieta VO. Em geral, ele vai estar. Se resolver a cetoacidose, não vai estar nauseado, em geral, ele vai estar com fome. Então, assim, primeira coisa, tem que ver se ele consegue comer. Porque se ele não conseguir comer, não adianta, ele vai ficar fazendo hipo, né? Então, assim, primeira coisa, checar a tolerância da dieta VO. Ele conseguiu comer? Como é que eu quero... Agora ele está com insulina em bomba, daqui a uma semana eu quero que ele esteja em casa com insulina subcutânea, tomando insulinização plena. Então, eu vou prescrever um esquema de insulinização plena, que é muito parecido com o que eu faria com ele ambulatoriamente. E como é que eu faço isso? Eu calculo a dose total diária, aquela velha questão, 0,5 a 0,8 unidades quilo dia. Entre um e outro, o que eu prefiro? Ó, por aqui eu posso errar para mais, eu quero fazer hipoglicemia e nunca mais querer usar insulina na vida. Então, eu prefiro começar por baixo e não atingir controle glicêmico, que eu vou aumentando aos poucos, do que eu quero ter algum problema e nunca mais querer usar insulina na vida. Então, aqui é mais seguro, tudo bem? Começa 0,5 unidades quilo dia, metade disso vai ser insulina basal, a outra metade vai ser insulina rápida, tá bom? No SUS, isso significa NPH de insulina basal e regular de insulina rápida. É o que a gente tem disponível no SUS, tá? E quando eu falo em insulinização plena, subentende-se 3 doses de NPH, 3 doses de regular, tá? Não tem aquela história bad time, não. Insulinização plena é 3 doses de NPH, 3 doses de regular. Como é que eu vou dividir essas doses? O paciente vai tomar de manhã NPH irregular, pode ser inclusive na mesma seringa, tá? Desde que eu aspire primeiro a regular e depois a NPH. No almoço, a mesma coisa, NPH irregular, porque o horário coincide. No jantar, pré-jantar, só regular. E aí, lá, bad time, realmente NPH, tá? Eu pego aquela dose total, metade regular, metade NPH, distribuo ao longo do dia. E aí, nos dias subsequentes, pode ser até ambulatoriamente, eventualmente, eu vou ficar checando o controle de destro em 6 pontos e vou ajustando quem precisar ser ajustado. Então, prescrevi meu esquema de insulinização plena, eu vou ver a dose que estiver mais perto do horário que eu esteja, apliquei a dose subcutânea e não adianta aplicar a dose subcutânea, desligar tudo e tirar o cara da sala de emergência, porque tem que esperar pelo menos essa insulina subcutânea que eu fiz atingir dose nível terapêutico antes de desligar a insulina em bomba, senão, mais uma vez, ele vai recidivar a cetoacidose. Então, eu vou esperar 1 a 2 horas depois de aplicar a dose subcutânea, aí eu vou ter certeza que aquela minha insulina basal vai estar agindo, e aí sim, eu desligo a bomba de insulina e eu posso tirar o paciente da sala de emergência.
Tudo bem? Era só isso que eu tinha para conversar com vocês. Muito obrigado pela atenção, viu?